Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 133. Todos nós conhecemos esse Salmo. Talvez você não lembre, mas você conhece ele. Salmo de número 133. E nós vamos começar hoje uma série de sermões, talvez 3 ou 4. Deus ainda está conduzindo esse processo, então não vou fechar, mas 3, 4 é praticamente uma certeza, talvez até mais do que isso. Mas eu quero pensar com os irmãos acerca de algo importante para a gente. Essa semana, o que aconteceu de diferente na igreja essa semana? Nós recomeçamos os nossos pequenos grupos multiplicadores, né? E pequeno grupo multiplicador, ele tem uma característica. Pequeno grupo multiplicador é momento onde a igreja se relaciona. Não é um estudo bíblico o pequeno grupo multiplicador. Apesar dele falar de Bíblia, apesar de ser discutido a palavra de Deus, o foco principal do pequeno grupo multiplicador é relacionamento. O foco, ele tem várias vertentes. Lógico, a gente pensa em pastoreio, porque ali tem alguém bem perto de você, que é uma liderança reconhecida pela igreja, que pode ajudar você. Então, é um modelo da igreja se dividir ao ponto de nós conseguirmos enxergar os problemas de todo mundo. É um modelo de pastoreio, mas uma das características mais marcantes dele é relacionamento. Nós nos relacionarmos, nós temos um encontro no meio da semana, onde nós estamos juntos, comemos juntos, falamos, discutimos acerca das coisas de Deus, daquilo que aprendemos juntos, e nós estamos ali vivenciando um tempo de relacionamento. Mas os relacionamentos dentro da igreja, no reino, eles nem sempre são saudáveis. Os relacionamentos às vezes são quebrados, os relacionamentos às vezes ficam estremecidos. Enfim, relacionamento dentro da igreja, ele não é perfeito. E se as pessoas vêm para cá com a ideia de que o relacionamento dentro da igreja é totalmente perfeito, ele vai, em um momento da vida, vai ter um choque. Porque ele vai descobrir que não é perfeito. Mas a diferença nossa é que nós estamos buscando um relacionamento saudável. Nós estamos tentando melhorar, nós estamos reavaliando, revendo conceitos, revendo posturas, porque viver no reino de Deus é viver se arrependendo. Viver no reino de Deus é viver descobrindo algo novo que o meu coração ainda não havia entendido, e agora ele entende, e eu começo a transformar a minha vida, começo a melhorar, algo novo começa a acontecer no meu coração. Viver no reino de Deus é você viver em transformação. Então, quando eu penso em relacionamento saudável, é porque nós precisamos não só nutrir relacionamentos saudáveis, mas nós precisamos correr atrás disso, fazer disso um alvo na nossa vida, na existência da igreja. Nós precisamos ter relacionamentos, mas muito mais do que ter relacionamentos, precisamos ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão, e aí vem a ideia aí, que está abaixo do título central, vamos viver relacionamentos saudáveis que vão fazer com que a igreja cresça, porque não é uma conta que ela é exata. Se tem relacionamento saudável, obrigatoriamente a igreja vai crescer, tá? Crescimento da igreja, irmão, antes de nós entrarmos no texto, crescimento da igreja é um processo natural. Crescimento da igreja, embora hoje existem seminários sobre o crescimento de igreja, estratégia de crescimento da igreja, muito se fala de crescimento da igreja, mas crescimento de igreja é algo que é natural, deveria acontecer de uma maneira natural. Se a igreja fosse do jeito que Jesus, exatamente do jeito que Jesus gostaria que ela fosse, ela iria crescer de uma maneira natural. Tanto é que a igreja de Cristo, logo que Cristo subiu aos céus e ela começou, a igreja de Cristo, ela foi numa crescente. Eu vou destacar aqui alguns versículos bíblicos do livro de Atos. Esses versículos do livro de Atos vão mostrar para a gente
aquilo que alguém chamou de reportagens de crescimento na igreja, que o livro de Atos relatou, ou seja, que Lucas escreveu para a gente. Já no comecinho do livro de Atos, Atos 1, verso 15, diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Aí depois, em Atos 2, 41 a 47, olha o que aconteceu. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Mais uma reportagem de crescimento, mas não para. Atos capítulo 5, não se esqueça, Atos é o relato, da igreja no seu início. Atos capítulo 5, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Mas não para por aí. Atos 6, 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Não para. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se dedicava e encorajava, ou encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Estamos caminhando no livro de Atos 16, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Atos 19, 20. Igreja é uma família, e igreja é uma família que cresce. Se nós aqui, irmãos, fôssemos uma igreja do jeitinho que Jesus quer, nós estaríamos experimentando um crescimento muito maior do que nós estamos experimentando até agora. E olha que o nosso crescimento não é um crescimento pequeno. Graças ao Senhor, nós temos crescido e crescido bem. No entanto, eu me arrisco a dizer, irmão, que nós, como igreja, ainda poderíamos crescer muito mais. E talvez, uma das dificuldades que a gente vive são os nossos relacionamentos. E talvez por causa dos nossos relacionamentos, está faltando um crescimento vertiginoso. Você observou comigo no livro de Atos? Você observou que é um relato de crescimento explosivo. Crescimento explosivo. No final do livro de Atos, já não dá mais para saber o número exato de pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo. Veja comigo, Salmo 133, diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Relacionamentos saudáveis é um fator de crescimento da igreja. Via de regra, e isso provavelmente acontece com você, via de regra, a pessoa se decide por frequentar uma igreja por causa da acolhida que ela recebe. Via de regra é assim. 75% das pessoas que estão numa igreja, elas estão porque elas foram trazidas, acolhidas e amparadas por um amigo ou um parente. Isso mostra para a gente que igreja, ela subsiste também por causa dos relacionamentos. Você, muito provavelmente, está aqui porque alguém investiu na sua vida em termos de relacionamento. E por causa deste relacionamento, alguns até relacionamentos amorosos,
né? Tem marido que está aqui porque foi a mulher que trouxe. Tem mulher que está aqui porque foi o marido que trouxe, né? Às vezes relacionamentos fraternais, filho que está na igreja porque foi o pai ou a mãe que trouxe. Pai que está na igreja porque foi o filho que começou a frequentar e de repente a família começou a frequentar também. Ou seja, a igreja, ela é composta, ela vive, ela existe em função de relacionamentos, e a maioria de nós foi trazido para a igreja por um parente ou por um amigo. E tem outra: ninguém fica na igreja, ninguém permanece na igreja, ninguém permanece em uma igreja se ele não conseguir fazer amigos. Pode ser o melhor lugar do mundo, pode ter uma boa celebração, pode ter de tudo de bom, mas se você não conseguir fazer amigos ali naquele meio, né, você não fica ali. Vai chegar um momento que você vai se sentir meio vazio. Vai chegar um momento que você vai falar assim: nossa, aqui é tudo muito legal, é tudo muito bacana, mas está faltando alguma coisa. E na verdade está faltando relacionamento, está faltando relacionamento saudável. Às vezes a palavra, ela pode ser uma palavra de Deus pregada na sua vida. Às vezes a música pode tocar o seu coração, tocar a sua alma. Às vezes aquela atmosfera, ela pode ser até muito gostosa na hora do culto, na hora da adoração coletiva. Mas se você não tem amigos naquele grupo, se for apenas um momento, sabe, um momento, e que ele não tem um sentido lá de fundo de alma, um sentido existencial mesmo, um sentido de que você encontrou um lugar para chamar de seu, você encontrou um lugar onde as pessoas olham para você, onde as pessoas se importam com você e onde você se importa com as pessoas. Aí, quando acontece isso, você fica, e quando não acontece, você vai procurar algum lugar. Igreja é uma família. Eu vou dizer aqui de uma maneira bem rápida, eu não quero gastar muito tempo aqui, mas só nisso que eu vou falar agora, quem sabe um dia eu vou preparar um sermão só em cima do que eu vou dizer agora para você. Eu vou dizer para você o que igreja não é, tá? Para você entender se você está focado ou desfocado. Primeiro, igreja não é um clube. Não é um clube aonde você vai passar o final de semana. Um clube onde tem algumas coisas que para você são interessantes. E então você deixa tudo para o final de semana e você vai para o clube, porque lá tem algo que é atrativo, tem algo gostoso que chama a sua atenção. Igreja não é um clube, tá? Que mais que igreja não é? Igreja não é um lugar para se esconder. Igreja não é um abrigo. Embora tenham muitas pessoas que são frequentadores assíduos da igreja, quando precisam de um abrigo, quando precisam, sabe quando a panela ferve, sabe quando a vida começa a embolar, sabe quando as coisas começam a ficar bem difíceis, aí o que acontece com o ser humano? O ser humano corre para a igreja, porque ele acha que aquele momento é um momento desesperador na vida dele e que ele precisa de ajuda. Então ele vai atrás de um esconderijo, ele vai atrás de um abrigo, ele vai ficar escondido ali, porque ele acha que ali ele está sob a proteção divina, porque a igreja é a igreja de Deus. Não tem nada de mal em você correr para o Pai quando as coisas estão difíceis. Não tem nada de mal nisso. O problema é que quando as coisas ficam tranquilas, você vai embora de novo. E aí quando as coisas apertam de novo, você corre de volta para a igreja, como se a igreja fosse um abrigo, e a igreja não é um abrigo. A igreja não é uma prestadora de serviço. Por quê? Muitas pessoas também vêm para a igreja sempre com uma ótica na cabeça: de alguma forma ali vai ser bom para mim, as pessoas vão me servir, de alguma forma ali vai ser bom para mim. Eu vou para a igreja porque eu quero que na hora em que eu estiver deprimido, eu quero que alguém vá me visitar. Na hora em que eu estiver sem emprego, eu quero que a igreja vá levar uma cesta básica para mim.
Na hora em que eu tiver com uma necessidade existencial, alguém vai me prestar um serviço, porque a igreja, na cabeça de algumas pessoas, a igreja é uma prestadora de serviço. Tanto é que se a igreja não presta determinado serviço, para ele a igreja já não serve mais, ele vai procurar outra. Eu costumo dizer que você conhece uma pessoa bem quando você fala não para ela. Fale não para as pessoas e você vai descobrir quem elas são. Fale não. Quando a igreja fala não para alguém, e a pessoa está naquela ânsia, não, a igreja vai fazer alguma coisa para mim, a igreja vai fazer alguma coisa para mim, aí você fala não, aí o caldo entorna, como dizia minha mãe, o caldo entorna. O problema é o seguinte, irmão, não tem nenhum problema da igreja fazer alguma coisa para você. O problema é que a igreja sou eu, você e todo mundo aqui. E se todo mundo aqui vier para cá com a intenção de ser servido, quem vai servir? Isso não é evangelho. Aliás, o evangelho pleno e absoluto é o evangelho de Cristo que diz, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e vocês têm que fazer o mesmo. E quando as pessoas vêm para a igreja com a ideia de que a igreja é uma prestadora de serviço para ele está desfocado do evangelho. Ele não encontrou o evangelho de Cristo ainda, ele tem o evangelho dele, mas a igreja não é isso, e a pessoa está desfocada. A igreja também não é um supermercado, no sentido de que algumas pessoas, elas visitam a igreja. Visita a igreja aqui, visita a igreja lá, visita a igreja. Esses dias eu brinquei aqui, né? Falei que se você compra no Rondon, você está enrolado, né? Lembra? Então, o que acontece com cada um de nós? Todo mundo faz isso. Você vai num mercado e de repente lá você olha tudo, você gosta disso, você não gosta daquilo, vai em outro, e vai em outro, e vai em outro, e uma hora você fala assim, eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse porque esse aqui tem um preço mais barato, ou porque esse aqui eu não fico tanto tempo na fila, ou porque esse aqui tem essa qualidade, ou porque esse aqui não tem um defeito. Eu quero dizer para você que igreja não é como um supermercado, porque algumas pessoas também buscam nas igrejas, aqui tem o que eu quero, aqui tem o que eu quero, lá não tem o que eu quero, então eu vou para cá. Quando ela faz isso, ela não está focada no reino. Ela não está focada no evangelho autêntico de Jesus Cristo. Ela está procurando apenas um lugar que lhe satisfaça de uma melhor forma. Isso não é evangelho, irmão. Isso é comodidade, isso é egocentrismo, isso é vontade própria acima de reino de Deus, isso é você escolher algo que te agrada. E Jesus diz para a gente que a gente deveria se sacrificar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não falou, vá buscar o que é mais interessante para você. Não falou isso. Então, igreja não é mercado. O que mais que igreja não é? Igreja não é uma casa de shows, aonde você vem, senta e você assiste o negócio. E onde você não é participante, você é um mero espectador. E você vai no show que você gosta. Não é mesmo? Você não vai no show no estilo que você não gosta. Igreja não é casa de espetáculo. E embora algumas igrejas hoje, elas queiram ter uma aparência de casa de shows. Nós temos um monte de igrejas aí. Aliás, eu vou mostrar para você. Isso aqui é uma igreja ou é uma casa de show? Qual é a igreja? Não dá para saber. A azul aqui é a igreja. A azul aqui é uma casa de show. A verde aqui é uma igreja. As pessoas querem transformar o reino em algo que não é o evangelho. Elas querem atrair pelos sentidos, pelas sensações, pela visão. Mas isso não é o reino de Deus. Igreja não é isso. Não é isso, isso aqui é algo exclusivista. Isso aqui é só para um tipo de grupo, é um grupo, apenas um grupo. Porque o outro grupo ele não consegue estar num ambiente assim. Ele não se adapta. Então isso é exclusivista, isso é egoísmo puro. Isso é olhar para mim e falar, eu quero uma igreja do meu jeito. Eu quero uma igreja que faça o que eu gosto. Eu quero uma igreja do jeito que eu sonhei. Isso é exclusivismo, egoísmo, egocentrismo. Isso não tem a ver com o corpo.
Porque não dá. Um velhinho de 80 anos, ele não curte isso aí. Você curte, que tem 25, você curte. Mas o velhinho de 80 anos não curte isso daí. E se você fala, igreja é isso aí, é isso aqui que vai salvar o mundo, então para você o velhinho de 80 anos não é igreja mais. E eu vou perguntar para você, ele não é igreja mais? Só porque ele tem 80 anos? Ele não é igreja mais? Ele está fora do seu padrão, está fora do seu papel, está fora da sua visão, porque você olhou para isso e falou assim, igreja tem que ser assim. Mas igreja não é uma casa de shows. Igreja também não é uma sala de obstetrícia. O que é uma sala de obstetrícia? É onde o nenê nasce. E todo mundo aqui pensa que o médico da sala de obstetrícia chamada igreja é o pastor. Porque a gente traz o nosso amigo, né, para ele se converter no domingo, na mensagem do pastor. Né? O pastor é o responsável por fazer o bebê espiritual nascer. Então eu não tenho que fazer muita coisa. O máximo que eu tenho que fazer é empurrar o cara para dentro da sala de obstetrícia. Porque chegando lá, o meu pastor vai pregar a palavra e o cara vai nascer de novo. Igreja não é uma sala de obstetrícia. Porque as pessoas elas vão se converter, irmão. Elas vão se converter através da sua vida, olhando para você, vendo quem você é, e enxergando que quem você representa, como você representa Jesus. E elas vão começar a se mexer espiritualmente falando, até que um dia, quem sabe, elas param dentro de uma igreja, e aí elas encontram Jesus de fato. Às vezes a pessoa ela vai se converter lendo a Bíblia com você, dentro da sua casa ou dentro da casa dela. Você não precisa levar ela para o culto, porque ela vai se converter lá no culto, porque é o pastor que vai pregar o evangelho para ela e ela vai se converter. Igreja é uma família. Na igreja tem lugar para todo mundo. A igreja é um lugar onde todos são aceitos, todos são bem-vindos. Eu não vejo um Jesus criando uma igreja exclusivista. Eu não vejo um Jesus criando uma igreja que seja uma igreja cuja qual as pessoas, entre aspas, possam escolher isso, aquilo, aquilo outro. É lógico que a gente vive um outro mundo. É um mundo onde existem várias denominações, vários estilos de culto, e cada um vai se adaptar com um, e até aí, tudo meio saudável. Mas eu quero dizer para você que igreja não é nada disso que às vezes a gente fica pensando. Igreja é, em essência, uma família. E se ela é, em essência, uma família, em uma família nós vivemos relacionamentos. Não é mesmo? A marca maior de uma família saudável é viver relacionamentos. Tanto é que quando a família não tem um relacionamento saudável, o que acontece com um ou outro indivíduo da família? Ele sai de casa. Se as coisas não estão legais lá, o que acontece? Na hora que o indivíduo acha que ele tem peito para sair de casa, ele sai de casa. Não acontece isso quando é criança, porque não tem condições e tal, mas na hora que a pessoa se julga, eu sou capaz de viver sozinho, ele sai, porque os relacionamentos não são saudáveis. Aliás, a maioria dos problemas sociais, existenciais, emocionais, eles são fruto da desestrutura familiar. Se você for analisar friamente, a maioria dos problemas existenciais que nós vivemos hoje, sociais, e todos os tipos de problema que nós vivemos, a raiz deles está dentro da própria casa. Igreja é uma família. Logo, os relacionamentos entre nós, irmãos, os relacionamentos precisam ser saudáveis. Não dá para imaginar que com um relacionamento superficial, nós vamos conseguir ser a igreja que dá prazer para o nosso Senhor. Não dá para pensar nisso. À luz do texto, voltando para o Salmo 133, que diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. À luz do texto, em primeiro lugar, eu enxergo que a união entre os irmãos alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Bom, você lembra do Gênesis,
Eu até trouxe o texto aqui. Você lembra do Gênesis? Gênesis, quando Deus está terminando de criar o mundo, terminando de criar todas as coisas, diz assim a palavra: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Chegou no finalzinho da criação, Deus olhou para tudo e falou, e na verdade, vamos falar a verdade, a criação é majestosa. Esses dias atrás eu fiz uma mensagem falando aqui sobre a criação, sobre o universo, sobre todas as coisas. A criação é grandiosa, é majestosa, é linda, é maravilhosa. E por isso Deus olhou para ela, ao final do seu trabalho, Ele diz: tudo ficou muito bom. E eu fico imaginando que Deus naquele momento, né, e não só naquele momento, mas naquele momento, de uma maneira mais precisa, Ele deve ter sorrido, Ele deve ter olhado para a situação e ter aquele sentimento de satisfação, porque o negócio ficou bom. E Ele falou que não ficou bom, não, Ele falou que ficou muito bom. Pois é, essa satisfação, já que vamos pensar uma coisa assim, meio teologicamente falando. Se a Bíblia é um livro que foi escrito por homens, mas inspirado por Deus, e que na verdade o que está escrito aqui, embora tenha o cunho de uma mão humana, mas na verdade a palavra é de Deus, é um relato de Deus, é uma vontade de Deus que está marcada aqui. Então quando eu leio aqui, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, eu enxergo o quê? Que é Deus que está falando isso aqui. Não é o salmista, não é só Davi que está escrevendo aqui, não. Na minha cabeça, à luz da inspiração bíblica, o salmista ele vai falar em nome de Deus. Como é bom! Como é bom, esse mesmo sentimento de satisfação de Gênesis 1, quando Deus cria o mundo e fala assim, ficou muito bom. Aí essa mesma ideia de satisfação vem aqui no Salmo 133 dizendo assim, é muito bom quando o povo de Deus, os irmãos, convivem em união. É muito bom. Sentimento de satisfação. Jesus falou um dia uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Ele falou que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso serve para a gente? Serve ou não serve? Serve, irmão. Se nós não andarmos unidos, não existe satisfação em Deus olhando para a gente. Porque Ele olha para a gente e Ele vê a nossa união, Ele diz como é bom e agradável quando o seu povo vive em união. Quando Ele vê um racha, mesmo que não seja um racha aparente, porque tem alguns rachas que eles ficam por baixo do pano e ninguém vê, mas está rachado, e aos olhos de Deus, Deus enxerga esse racho. Quando Deus enxerga esse racho, Ele diz assim, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não vai permanecer, ou seja, não subsistirá. Então se você é alguém que nutre a união, você coloca um sorriso no rosto de Deus. Agora, se você nutre a divisão, mesmo que embaixo do pano, mesmo sem querer causar alarde, se você nutre uma separação, você está fazendo com que o reino não subsista. Você está fazendo com que a igreja caia. Você está fazendo com que o reino de Deus naquele lugar, naquela localidade, seja arruinado. Você, pessoalmente, está trabalhando para isso. Sem contar que você não está colocando um sorriso nos lábios de Deus, quando olha para a sua postura. Quando o apóstolo Paulo falou de divisões entre o grupo lá em 1 Coríntios, ele se pronunciou dessa forma: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite
e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Olha aí, por quê? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O apóstolo Paulo, ele detona a igreja de 1 Coríntios, ou de Corinto. Por quê? Porque a igreja estava desunida. A igreja estava rachada. E ele vai lá e chama aquela igreja de imatura, sem nenhuma dó. Uma igreja unida, de verdade, ela por si só evangeliza sem fazer força, porque o texto diz assim, a gente já leu esse texto aí, louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja que está junta é uma igreja unida, é uma igreja que ganha simpatia das pessoas de fora. Eu não preciso criar artifício. Eles veem que aqui tem alguma coisa nova, diferente, bonita, uma coisa que põe Deus para sorrir. Você acha que não põe o homem para sorrir? Põe. Pois é, irmãos, a união entre os irmãos é algo que alegra o coração de Deus. Você está aí vivendo uma união perfeita quando se trata de igreja? Se você está, parabéns, meu irmão, porque Deus está feliz com você. Segunda coisa, a união entre os irmãos, além de colocar um sorriso no rosto de Deus, ela é terapêutica. Terapêutica mesmo. O texto vai continuar, Salmo 133, versículo 2, vai falar assim, eu tenho que ler de novo porque se a gente lê separado, parece que perde um pouco da preciosidade do texto, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Pois é, aqui nesse texto, eu quero usar já a primeira premissa aqui do texto, que o salmista Davi vai falar assim, que a união, ela é como o óleo precioso. Então daqui a pouco você vai entender, talvez até mesmo porque ele colocou o adjetivo precioso. Não é qualquer óleo, é o óleo precioso. Bom, a gente, para interpretar a Bíblia de uma maneira corretíssima, a gente não pode enxergar o texto à luz dos nossos dias. Eu tenho que enxergar o texto à luz dos dias atuais em que ele foi escrito. Ou pelo menos na época de Jesus, pelo menos. O óleo, ele tinha várias funções no contexto bíblico. O óleo, ele poderia ser usado, irmãos, como cosmético. Pouca gente sabe disso. Mas eu quero que você se lembre lá do Êxodo, quando Deus mandou ungir a tenda. Deus mandou ungir a tenda do encontro. Deus mandou ungir todos os utensílios usados na adoração. Deus mandou ungir tudo. É a mesma coisa que a gente pegasse aqui e falasse assim, vamos passar um óleo em todas as coisas aqui que nós usamos para a adoração. E Deus pediu para fazer isso. Êxodo 30, 23 a 25, diz assim, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. O que eu vejo aqui? Eu vejo, com todo respeito, não quero aqui brincar com coisa de Deus, mas eu vejo aqui a natura trabalhando, né?
pega isso, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo, para transformar em algo que seja algo que é obra de um perfumista, obra de alguém que sabe o que está fazendo e faz bem feito, faz algo que tem uma característica cosmética, porque esse óleo, você acha que esse óleo ele cheirava bem ou cheirava mal? Eu imagino que o cheiro era um cheiro extremamente agradável, pelo menos para o contexto da época. Não seria um perfume dos nossos hoje, mas na época seria um baita de um perfume. Seria algo que deixaria bonito, irmão, bonito todas as coisas, cheiroso, até talvez com um ar de limpo. Ou seja, se eu olhar que a união é como óleo precioso, eu vejo que ela embeleza, ela perfuma, ela deixa uma sensação agradável, porque o escritor do Salmo, Davi, ele fala que a união é como um óleo precioso. Não é o óleo de oliva, porque era comum o óleo. Não era o óleo que colocava na lamparina. Não era esse óleo. Davi, ele está aí se lembrando do óleo da unção. O óleo da unção, aquele que é colocado na cabeça de Arão e que desce da cabeça de Arão e vai para a barba e vai para as golas da veste de Arão. É esse óleo que Davi está se reportando. É o óleo precioso. É o óleo que, se nós olhássemos com olhos de algo que é cosmético, já teria um sentido. Mas não tem só esse significado, ou não tem só essa ideia do óleo, ou da presença do óleo no contexto bíblico. Porque o óleo no contexto bíblico também é remédio. Pouca gente entende isso. Mas óleo no contexto, tanto veterotestamentário quanto do Novo Testamento, óleo também é terapêutico. Também é algo que era usado como remédio. Diz a palavra de Deus, 2 textos aqui para a gente enxergar isso. O primeiro é da parábola do samaritano. Diz assim: aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas 2 coisas: vinho. O que o vinho fazia? Ele fazia o que o álcool nosso faz hoje. Ele desinfeta, certo? Ele é desinfectante. Vinho, naquela época, ele era usado, certo? E depois do vinho vem o quê? Óleo. E esse óleo aqui já não é o óleo da unção, é o óleo que é preparado como remédio. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. É a parábola do samaritano, você já conhece. Então o óleo era terapêutico, o óleo era curativo, o óleo era remédio. Aí um outro texto mais à frente na palavra, Tiago 5,14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes façam 2 coisas com ele. Estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Muita gente diz que confunde essa unção, que é essa unção que vai dar cura. Então se fosse a unção eu não precisava orar, era só ir e ungir. Mas no meu entendimento, e no entendimento de muitos teólogos nesse mundo, são 2 coisas que eu preciso fazer quando eu estou doente. Eu tenho que orar a Deus e eu tenho que tomar remédio. Então, a Bíblia diz: orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E o doente vai ser curado. Então o óleo ele é terapêutico, óleo cura, óleo é remédio. E quando Davi está escrevendo isso aqui, a união ela é boa, ela é agradável, quando os irmãos estão juntos de verdade, é como óleo precioso. Ele tem isso na cabeça também, porque o óleo é terapêutico. E a segunda coisa, ou terceira, melhor dizendo, o óleo também era usado para ungir de fato uma unção espiritual. A unção que o próprio Davi está se referindo aqui, quando ele usa a figura de Arão, quando ele diz: é como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça.
A cabeça de quem? A cabeça do sacerdote, a cabeça de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, o primeiro homem escolhido por Deus para ministrar sacerdócio. Ele é o cara que está entre o povo e Deus. Embora Moisés fosse o líder do povo, Deus escolheu Arão para ser o sacerdote, e a unção espiritual veio sobre Arão e a sua família. E então Davi, que tem isso muito firme na cabeça, ele fala: a união entre o povo é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e que vai descendo e descendo e desce até a gola das suas vestes. É unção espiritual. Aquilo tinha um simbolismo. Colocar o óleo na cabeça de alguém significava, porque Deus mandava fazer isso. Olha lá, 2 textos aí. Faça com eles o óleo sagrado para a unção, uma mistura de aromas, obra de perfumista, que a gente leu agora há pouco. Aí vai para o verso 30, que é o finalzinho do texto, diz assim: unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Era um momento todo especial, quando se ungia a pessoa, e aquela unção, ou naquele gesto, estava se dizendo: esta pessoa é consagrada a Deus, ela vai viver para Deus. Unção espiritual, porque lá atrás o Espírito não havia sido derramado sobre toda a carne. Deus escolhia uns ou outros para fazer uma obra específica, e Deus escolheu Arão e sua casa como sacerdotes, e a unção é que dizia: esse é o escolhido de Deus. Mais um pouquinho para frente, na época de Davi, o texto de 1 Samuel vai dizer assim: então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele, ou seja, Davi, era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então, quem que disse? Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja, ou unja-o. Levante, Samuel. Você imaginava que não era, mas eu estou dizendo: é este, levante-se e unja-o. E foi o que Samuel fez. Se levantou, chegou diante de Davi, que era um pirralho, e colocou o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E naquele momento, diante de várias pessoas, Samuel provavelmente colocou a mão nele e disse: o Senhor te escolheu para ser o rei de Israel. E naquele momento ele foi ungido com óleo. Então, olhando à luz do texto, eu posso dizer o seguinte para você, irmão: que a união, ela é preciosa diante de Deus. A união põe um sorriso nos lábios de Deus, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a gente, e ela é como óleo precioso. Como óleo precioso que embeleza a igreja, que dá um cheiro bom espiritualmente para a igreja. É algo que cura as nossas feridas, porque a união no meio do povo de Deus é algo que cura, restaura feridas interiores, feridas exteriores, feridas de alma. No reino de Deus, quando você vive de verdade em união dentro da igreja, existe de fato cura para o seu coração, e também é unção espiritual. Se tem uma característica que a gente pode dizer, que ali estava a mão de Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento de uma maneira muito mais precisa, ali está a mão de Deus. Quando está a mão de Deus? Quando um homem de Deus ouviu a voz de Deus e disse assim: Deus está nesse negócio, coloque o óleo aqui, e Deus mandou dizer: você vai ser ungido. Então era como se dissesse assim: na união, a mão de Deus, ela é visível. A ordem de Deus é visível. Não tem como não acreditar que a mão de Deus não esteja ali. Não tem. A gente precisa crer que na união a gente convive debaixo da mão de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção divina. Mas o texto não para por aí.
A união entre os irmãos, além de ser terapêutica, ela é restauradora, porque o texto vai dizer o seguinte: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para todo sempre. Pois é, quando a gente lê esse texto, a gente tem uma ideia, sempre a gente tem uma ideia na cabeça quando a gente lê o texto. E eu não sei se você sabe o que é o Hermon. Você tem ideia do que é o Monte Hermon? Quando a gente pensa em monte, a gente pensa num monte, um montinho aí, pode até ser meio alto, mas um monte. Na verdade, a gente precisa entender um pouquinho de geografia bíblica para você enxergar o que é o Monte Hermon. Porque para nós aqui a gente nunca vai descobrir, a não ser que a gente vá lá. E quem já foi lá, quem já foi em Israel, quem já foi na fronteira da Síria com o Líbano, já vivenciou isso, porque sabe o que é o Monte Hermon. O Monte Hermon, ele está mais ou menos por aqui, ó. Israel é esse território em amarelo aqui, ó, com essas partinhas verdes aqui, tá? Israel é isso aqui, ó. O Monte Hermon, ele está aqui, ele faz divisa entre o Líbano e a Síria. E o Monte Hermon na verdade, é uma cordilheira. O Monte Hermon está numa cordilheira. E o Monte Hermon não é pequeno não, irmão. O Monte Hermon é algo grandioso. Essa cordilheira, que a gente aqui no país talvez nem tenha uma ideia no Brasil o que é uma cordilheira. A cordilheira mais próxima que a gente tem aqui é a dos Andes, lá no Chile. A cordilheira tem mais ou menos 163 quilômetros de extensão. E dentre a cordilheira existe um monte chamado Monte Hermon. Essa aí é a visão, uma visão, se é que eu posso assim dizer, uma visão de um pedaço daquilo que é chamado Monte Hermon. E dá para imaginar que muito perto do deserto de Israel, porque essa parte de Israel aqui, ó, daqui para baixo, irmão, é areia pura, daqui para baixo não tem vida, daqui para baixo é o caos. E olha, aqui, ó, daqui até ali deve ter uns 350 mais ou menos, no máximo 400 quilômetros, eu estou chutando. Dá para imaginar que a 350, 400 quilômetros de distância tem um monte que fica aí, ó, nevado durante boa parte do ano. Dá para imaginar um negócio desse? Olha ele aí. E do Monte Hermon, porque o Monte Hermon está no norte, ele está lá em cima, e ele tem uma característica que os nossos olhos não conseguem enxergar. Dele, mais precisamente falando, da cordilheira toda, saem três grandes fontes de água. E sabe para onde essas fontes correm? Sabe para onde elas vão? Elas vão para o sul, e elas vão descer. Essas fontes, elas vão sair do Monte Hermon, que, diga-se de passagem, o Monte Hermon tem 2.800 metros de altitude, é muito alto. Vai descer aqui do Monte Hermon, e vai descer, e sabe o que é isso aqui? É o Mar da Galileia. E depois do Mar da Galileia, vai descer aqui ao Rio Jordão, e abaixo aqui tem o Mar Morto, e daqui para lá não tem mais nada. Quando o salmista vai dizer assim, que é como o orvalho do Hermon, a união entre o povo de Deus é como o orvalho do Hermon, ele está se referindo à água do Hermon, que vem através de fontes. Quando começa a época do degelo do Hermon, o Mar da Galileia, ele sobe 1 metro de altura. 1 metro de altura o Mar da Galileia. E o Rio Jordão fica altamente caudaloso nessa época. E existe o quê? Um transbordar de águas. Fantástico para quem mora num clima desértico, porque abaixo é tudo deserto. Então, é como se o salmista estivesse olhando e falando assim: o orvalho do Hermon é a água que abençoa a gente, porque é de onde vem a vida, de onde vem a água, de onde vem o nosso sustento, vem do Hermon.
porque o Hermon é que produz toda a água para a gente, não só das fontes subterrâneas, como do degelo, que quando degela vai descer mais e mais água. E ainda tem a questão do próprio orvalho, porque quando você tem um ambiente climático que existe lá, ou seja, um monte cheio de neve, uma boa parte do ano, aquela neve, ela proporciona um ambiente geladinho, que vai fazer aquela neblina que todo mundo sabe que existe, e essa neblina em alguns momentos do ano, com alguns tipos de vento, ela vai descer, e o que acontece? À noite vai dar a orvalhada, e a orvalhada vai cair aonde, irmão? Vai cair nas colinas de Golã, que na verdade é o primeiro pedaço aqui, ó, que é uma das áreas mais férteis que existem. Eu queria que a Clara tivesse aqui, porque a Clara morou na Síria. Eu acho que a Clara já foi no Monte Hermon, e ela deve saber muito bem do que eu estou falando aqui. E essa região é super produtiva, e eu tenho certeza que se Davi está falando, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião, e o Monte Sião já é aqui em Jerusalém, aqui embaixo, aqui ó, não tem nada a ver. Então eu imagino que daqui, todo esse território, ele é abençoado por causa do Monte Hermon. Tudo, é a coisa mais bonita climaticamente falando possível para a gente entender. E aí Davi vai falar assim, o que ele vai falar para a gente? A união, ela é restauradora. Do mesmo jeito, ela é tão preciosa como o orvalho que desce do Hermon. Se não fosse esse orvalho, eles naquele clima desértico, eles passariam altas necessidades. E Davi compara a união entre os irmãos, ela é tão restauradora, tão abençoadora, porque orvalho, irmão, orvalho é símbolo de restauração, não é? Você vê uma planta definhando ao final da tarde, e de repente, à noite, ela recebe a orvalhada, e na outra manhã, ela está totalmente firme, por causa da água. Água restauradora, água traz vida, água possibilita um novo começo para aquele que está exausto e cansado. É por isso que o terceiro ponto diz respeito à união entre os irmãos, ela é restauradora. Eu sei que tem muito dado aqui, mas não se perca com os dados. Os dados são importantes, os dados são interessantes, os dados abrem a nossa mente, mas Davi está falando assim, ó, a união é como isso, a união é como óleo, a união é como o orvalho do Hermon, é a união que é o ponto central. Ele está falando de relacionamento, irmão, ele não está falando da grandeza, da beleza do monte, ele está falando do relacionamento entre os irmãos. Oh, quão bom, numa linguagem antiga, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É sobre isso que ele está falando. Vamos continuar. É o último, embora não esteja terminando, mas é o último. A união entre os irmãos é abençoadora. O texto vai terminar dizendo assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali aonde? Na união. Ali, no meio da união do povo de Deus, Deus concede a bênção para sempre. A bênção, aqui é lógico, tudo aqui tem uma linguagem figurativa, não tem? Tudo aqui é figurativo, o óleo precioso, o orvalho do Hermon, tudo é figurativo para ir num ponto central. Mas ele vai dizer que ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quem concede a vida é só o Senhor, é a iniciativa de Deus. E a união também é a iniciativa de Deus, irmão. Para eu, um ser caído, para eu, um ser pecador, ter união com você, que também é um ser caído, um ser pecador, é só na graça de Deus, é só se rendendo à vontade de Deus.
Porque não há compatibilidade de unidade perfeita entre duas pessoas, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 15 mil, se 15 mil imperfeitos. Não há compatibilidade. Por isso, irmão, eu vou dizer para você, a união, ela é obra de Deus. Eu tenho que pedir para Deus me fazer um com você. Eu tenho que me doar para Deus me fazer um com você. Eu tenho que me arrepender dia após dia das minhas mazelas pessoais para eu ser um com você. Isso é bênção de Deus, isso vem dos céus, isso não é uma qualificação. É por isso que ele vai falar de uma maneira figurada. Eu vou voltar aqui um pouquinho no texto, quando o Davi vai falar assim, é como a unção, é como o óleo que está na cabeça de Arão. Ele fala 3 vezes, desce, desce, desce e desce. É como se Davi estivesse falando assim, ó, vem de cima. Por quê? Porque a unção vem de cima. Vem de cima em vários sentidos. Primeiro, porque é Deus que manda. Deus que manda ungir o indivíduo. E unge aonde? Unge o pé? Não, unge a cabeça. Mas não fica só na cabeça, irmão. Vem de cima, vai para a cabeça e desce. Desce para a barba e desce para a gola das vestes do Arão. Essa ideia que o cara coloca aqui, a bênção de Deus, ela desce, ela não abençoa só a cabeça, ela vai descendo e tudo que está ligado à cabeça vai sendo ungido, vai se tornando especial, vai sendo marcado como algo de Deus, algo sacro. O Derek Kidner, que é um grande teólogo no nosso meio, ele diz o seguinte: a verdadeira união vem de cima, ou seja, vem de Deus, ela é doada ao invés de planejada, é uma bênção muito mais do que uma realização. Eu posso lutar pela união, irmão, eu posso, e você também pode lutar, mas união autêntica e verdadeira no meio da igreja vem de cima, é Deus que proporciona. O que eu preciso fazer é pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia e traz para a gente a união. Porque a união, o que é um PGM? É um grupo de pessoas que se une de uma maneira singular, pequena, mas que tem relacionamentos e que tem uma intenção de fazer com que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Você já pensou você fazer um pequeno grupo sozinho? Não dava certo. Então, a união, mesmo que por poucas pessoas, ela é abençoadora ao ponto de fazer com que a gente cumpra a missão. A união no pequeno grupo multiplicador, ela faz a gente cumprir a missão. Então ela torna a evangelização mais eficaz, certo? Mas isso na união. Se você fosse sozinho, você ia desanimar. Já pensou se o pastor endoidasse e falasse assim: os PGMs vai ser o seguinte, cada casa é um PGM, e você vai estar lá, vai abrir sua casa, só você, e só você vai fazer o negócio. Como que seria? Será que a gente ia conseguir a bênção que a gente já conseguiu, do crescimento que a gente já conseguiu através do pequeno grupo? Não conseguiria de jeito nenhum. A união, irmão, na igreja primitiva e a ajuda mútua entre eles, lá na igreja, lá no começo do livro de Atos, certamente foi essa união e essa ajuda mútua que fez a igreja crescer de forma vertiginosa, como eu coloquei aqui no preâmbulo da mensagem. Quero trazer uma última situação aqui e aí nós vamos encerrar. Brigas entre irmãos, apesar de naturais, apontam para uma igreja doente. Todo mundo aqui tem família, né? Todo mundo tem família aqui. E na família tem duas coisas que acontecem: a gente se ama e a gente briga, não é mesmo? Na família a gente ama e a gente briga. Então eu posso dizer que briga, até certo ponto, é algo meio normal na família. Igreja é família. Então briga, desavença, desentendimento, é algo até certo ponto normal, mas aponta para a doença.
E eu achei sensacional quando eu li umas analogias que o pastor Hernandes Dias Lopes fez. E eu trago isso para você. Quando ele diz, quando uma igreja está doente, e ele faz um paralelo, uma analogia com algumas doenças que a gente conhece, ou alguns sintomas, algumas situações. Tem algumas igrejas que elas têm retardo mental. Nós vamos colocar a coisa aí nos devidos lugares. O retardo não é mental, o retardo é espiritual. Como que é, dentro da ótica do Hernandes, como que é esse negócio? É porque tem algumas igrejas que parecem, com todo respeito, igrejas APAI, Associação de Pais de Especiais, certo? Pais e amigos dos especiais. Tem igrejas que parecem APAI, porque tem crentes lá de 15 anos de idade, mas eles ainda tomam uma madeira. Não fui eu que disse, tá? Foi o Hernandes Dias Lopes. É tão bom quando você pode pegar, né, alguma coisa que um outro pastor escreveu e você fala, esse negócio não é comigo, é com ele. Vai brigar com ele. Tem algumas igrejas, e ele não está falando da nossa, graças a Deus. Tem algumas igrejas que têm hidrocefalia. O que é hidrocefalia? Você sabe? É quando a criança nasce com uma cabeça desse tamanho, literalmente falando, uma cabeça desse tamanho e um corpo de bebê. E qual foi a analogia que ele fala? Muito conhecimento. Tem igreja que tem muito conhecimento, igreja cabeção, tem muito conhecimento, mas não passa de um bebê. Porque na verdade ela tem uma cabeça grande, mas o corpo dela é mirrado. Ou seja, ela tem conhecimento, mas ela não tem condição física de fazer nada. O corpo dela é mirrado. Mas aí, vamos começar a pegar no seu pé. Sedentarismo. Muitas igrejas que são igrejas sedentárias. O que é sedentarismo? É uma pessoa que se alimenta, mas não faz exercício. Então, algumas igrejas por aí são igrejas que são sedentárias. Elas se alimentam. Hoje você está se alimentando aqui. Não é mesmo? Espiritualmente você está tendo o seu banquete, você está se alimentando. Algumas igrejas são sedentárias porque elas têm alimento, mas elas não colocam em prática o alimento. Elas não exercitam a vida cristã de jeito nenhum. E quem é sedentário tem risco de colesterol, né? Colesterol alto, tem risco de infarto e um monte de outras coisas. Ou seja, você pode morrer. Sedentarismo mata. Igreja sedentária, que só tem um acúmulo de informações, também mata. Se você não vivencia, não pratica aquele negócio. Outra coisa que as mulheres vão ficar enlouquecidas: flacidez. O que é flacidez? O que é uma igreja flácida? É uma igreja que só descansa na vida e não tem atividade nenhuma. E uma pessoa que vive nesse estado, ela vai ficar flácida, irmã. É irmã, né? Irmão também. Poxa vida. Não se esqueça que foi o Hernandes Dias Lopes. A igreja autista. A igreja autista é aquela que está desligada do seu mundo ao redor, do mundo total ao redor. O mundo dela é só ela. É uma igreja autista, segundo Hernandes Dias Lopes. Uma igreja que tem inanição ou anorexia. O que é essa igreja? Essa igreja é aquela que só come uma vez por semana. Que a anorexia é quando a pessoa não quer comer, e tem um monte de crente anoréxico. Por quê? Porque eles só se alimentam espiritualmente no domingo à noite. Talvez seja você, hein? Que veio para cá, hoje fez o banquete, mas só vai comer de novo, espiritualmente falando, no próximo domingo. Essa é a igreja anoréxica. E a antropofagia é canibalismo. Canibalismo, o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 5,15, eu tenho que ler, porque senão você não vai acreditar, quando o apóstolo Paulo, ele praticamente chama a igreja de Gálatas de canibal, quando ele fala o seguinte para ela, Gálatas capítulo 5, versículo 15, olha só que coisa interessante, irmão, eu quero ler para você,
Eu acho que eu coloquei aqui. Aí, ó. Olha só. O que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas. O que o Hernandes Dias Lopes vai falar assim. Isso é puro canibalismo. Ele fala assim. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Puro canibalismo espiritual. Gente que não se dá com o outro, gente que dentro do reino, se morde, dentro do reino, né, quer devorar o outro, dentro do reino vive esse tipo de coisa. Já lá em Tiago capítulo 4 ele fala assim, não falem mal uns dos outros. Quando eu falo mal é um jeito de eu devorar o outro, é um jeito de eu matar o outro. Quando eu falo mal, eu estou indiretamente destruindo mutuamente a igreja de Cristo. E agora eu quero concluir. Igreja é família. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo pai e nós todos temos um irmão mais velho, chamado Jesus. Isso é igreja, irmão. Família. Nós vivemos relacionamentos. E os nossos relacionamentos precisam ser saudáveis. Porque senão nós vamos ser apenas um bando de hipócritas que vão estar aqui vivenciando, dizendo que vivenciam o reino de Deus. Mas na verdade a gente não vive. Então, na verdade mesmo, a gente precisa ter uma união saudável. Não dá para ser uma união meio cosmética. Aqui a gente olha para todo mundo aqui e aparentemente a gente fala assim, aparentemente nós estamos todos unidos, mas às vezes é mentira. Às vezes nós somos unidos coisa nenhuma. Nós só estamos no mesmo lugar, no mesmo dia e na mesma hora, mas está faltando união saudável. E eu quero falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias. E eu quero deixar essa última frase para você pensar em casa hoje. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que podemos fazer para que a igreja cresça, quando na verdade precisaríamos pensar no que estamos fazendo ou deixando de fazer que está impedindo que ela cresça. Você entendeu? Às vezes a gente fica pensando, o que eu posso fazer para a minha igreja crescer? Eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Que quando a gente deveria estar pensando assim, escuta, o que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo? Porque às vezes o que eu não faço também impede a igreja de crescer. Porque uma igreja que tem relacionamento saudável, como a igreja primitiva de livro de Atos, ela cresce. E eles não precisavam fazer malabarismo. Não tinha malabarismo ali. Não precisava fazer nada que chamasse a atenção das pessoas. Ela só vivia do jeito que Cristo pediu para viver. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente continua tratando sobre esse tema tão importante, relacionamentos saudáveis que produzem crescimento na igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar para fazer o apelo um pouco mais tarde, tá? Hoje eu precisava fazer um apelo, mas eu vou deixar para fazer o apelo um pouco mais para frente. Eu quero que você tenha tudo isso na mente, tá? Quando a gente chegar e colocar você contra a parede, do tipo, e daí, e agora? O que você vai fazer? Você está entendendo o que é a palavra de Deus? Mostra para a gente a união, é boa, é agradável, a união do povo de Deus põe sorriso nos lábios do Senhor, como é bom, é como o orvalho do irmão, é como o óleo precioso, ali Deus ordena a bênção da vida para sempre. Irmão, isso é para mim e para você. Vamos fazer uma oração que a gente vai encerrar nosso culto. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Como é bom a gente olhar para a Tua palavra e enxergar um pouco além. Como é bom a gente ver que o Senhor tem propostas de vida para nós, propostas muito maiores e melhores do que a gente pode imaginar. Te agradeço muito, mas muito mesmo, pela Tua palavra. Ela me encanta, Deus. Eu não tenho outra palavra para dizer para o Senhor. Ela me encanta. Eu agradeço muito ao Senhor por poder estar aqui nesse lugar onde eu estou. Porque essa palavra, ela fala comigo, ela mexe comigo. Ela
alegro no meu coração pela beleza que ela tem, pelo conteúdo que ela tem. Ela me alegra, Senhor, pela profundidade que ela tem. Mas eu vou confessar para o Senhor que eu quero mais do que isso. Eu quero mais, eu quero que ela se transforme em vida para mim e para a minha igreja. Porque Deus, não tem como a gente esconder do Senhor. A gente pode esconder dos homens, mas não tem como a gente esconder do Senhor. E a nossa igreja precisa, quando eu digo a nossa, agora eu estou me reportando à 5ª Igreja Batista de Araçatuba. A nossa igreja, ela precisa melhorar, e melhorar muito ainda na questão de união entre os irmãos. Então, nos ajuda, Senhor. Me ajuda como ministro do Evangelho do Senhor aqui nesse lugar, para, através da minha pequenez, poder induzir, biblicamente falando, a tua igreja a prestar atenção nas pequenas rachaduras, porque nenhuma represa, ela estoura sem antes aparecerem pequenas rachaduras e pequenos vazamentos. Eu peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo, ele esteja trabalhando no coração daqueles que promovem pequenas rachaduras, pequenos vazamentos, porque isso não é do Senhor. Me ajuda a ministrar a tua palavra aqui, e que ela, a tua palavra, convença o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, das minhas ovelhas neste lugar, para essa verdade espiritual que o Senhor tem colocado entre nós. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém.